Boa noite. Nós queremos agradecer a presença de todos. Essa é a segunda etapa de um ciclo de debates que nós estamos promovendo, junto com de entidades sindicais, né, contando com o apoio e a participação do IELA. E gostaríamos já lembrar que nós contamos também com o apoio financeiro de diversas entidades sindicais, particularmente do Sindipreves, do Sintrafesc, a CAFIP, Andes. Temos aqui diversos dirigentes sindicais, temos a presença também de funcionários de sindicatos, temos entre nós também funcionários do nosso escritório de advocacia, né, SLPG. E hoje, então, nós vamos... Aqui na mesa, nós temos o professor Nildo Ourix, que já, na vez passada, apresentou o primeiro tema de debate. E, nesta segunda etapa, nós vamos abordar os aspectos fiscais, né, da economia brasileira, no momento atual, e discutir um pouco desse tão falado e propalado como necessário e inevitável ajuste fiscal. Nós pretendemos, então, abrir com uma apresentação do tema por parte do professor Nildo, e nós, então, teríamos uma apresentação que nós prevemos que dure aproximadamente 1 hora. Depois nós suspenderíamos por breves 10, 15 minutos para que nós possamos fazer um pequeno lanche, e, em seguida, retomamos aqui, então, para perguntas, debates, considerações dos companheiros, dos colegas, e também contando novamente com o professor Nildo. Pode ser assim, gente? Então, professor Nildo, com a palavra. Bem, eu devo começar aqui me desculpando pelo atraso. Hoje tínhamos uma atividade aqui com a FESESC, e tinham também aí 60 companheiros, passamos o dia inteiro discutindo com eles o desenvolvimento capitalista no Brasil e o tema da política econômica. E agora, no final, atrasou um pouco pela avaliação, mas nada que prejudique o trabalho de hoje à noite. Daqui um pouco estará aqui conosco, também está descendo lá o Daniel, que é economista, também formado lá na UFSC, que participa conosco da organização, da concepção de tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Era importante fazer essa segunda sessão, em continuidade com a primeira, pelo seguinte: na primeira, digamos, recordando aqui algumas das questões que nós levantamos, foi uma visão de longo prazo do Plano Real. Essa estratégia de controle inflacionário, não de eliminação da inflação, mas de controle, de redução da inflação. E, basicamente, para recordar um pouco as questões que nós discutimos na sessão anterior, era a nossa intenção mostrar que a inflação é um instrumento de acumulação de capital. Esse foi um ponto de partida. Taxas elevadas de inflação é um mecanismo de extração de um excedente da classe trabalhadora que viabiliza o processo de acumulação de capital. Se vocês observarem, durante toda a ditadura e o período anterior, de 85 a 94, vão verificar que o desenvolvimento capitalista no Brasil sempre conviveu, e muito bem, com taxas elevadas de inflação, o que mostra que a inflação é, de fato, ruim para os trabalhadores. A hipótese que eu desenvolvi na sessão anterior foi que a inflação é ruim para os trabalhadores e a estabilidade da moeda pode ser muito pior para os trabalhadores. Enfim, que sobre o sistema capitalista não é possível paraíso na terra. Os trabalhadores perdem nos períodos em que a inflação é muito elevada e perdem também nos períodos de controle inflacionário. Mostrei por que os capitalistas precisam controlar a inflação,
Porque uma inflação elevada destrói a moeda, desalinha os preços, desacredita o mercado, e os trabalhadores vão, através do ativismo sindical, se politizando sobre questões que até então não estavam problematizadas para ela. Para o mundo capitalista, é muito melhor um mundo sem greves, sem ativismo sindical, do que um mundo com greves e ativismo sindical. Foi nossa intenção mostrar também, na sessão anterior, que nós observássemos esse período que vai de 94 a 2015, não pela ótica de governos, mas numa perspectiva de longo prazo, a despeito dos governos. Porque o debate político, em geral, o que faz é opor o governo dos tucanos contra os governos petistas. E isso levou a um enfoque que menospreza questões importantes. Vou recordar para vocês 2 ou 3. Uma, durante todo esse período, durante os 2 mandatos do presidente Fernando Henrique, os 2 mandatos do presidente Lula e o que vai do 2º mandato da presidente Dilma, o que nós vemos é que o país está se desindustrializando. Como tendência geral. Ninguém quer falar nesse tema. Como nós vimos também, mostramos os dados aqui, como a produção agrícola e a expansão da fronteira agrícola, o número de milhões de hectares agriculturáveis segue crescendo e cresceu de maneira particularmente acentuada no governo da presidente Dilma, violentamente. Quer dizer, mostramos como o Brasil, desde 94, está basicamente exportando produtos agrários e agrícolas e minerais, e importando cada vez mais produtos de natureza industrial e pagando royalties, tecnologia para isso. Mostrei também que um dos pilares dessa estratégia de 94 foi a criação de um mecanismo que não existia na história do desenvolvimento capitalista brasileiro, que foi a criação dessa mega dívida interna, que, para dizer de maneira muito rápida aqui, nesses 10 minutos de recordação, começou em junho de 94 com 64 bilhões de reais, o Fernando Henrique deixou em 740, multiplicou por 10, o presidente Lula deixou em 1 trilhão e 500 bilhões, multiplicou por 2, e a presidente Dilma deixou em 3 trilhões e 600 bilhões a dívida interna. Isso significa que, de maneira geral, o gasto do governo com juros, amortizações e renegociação da dívida interna, medida em reais, consumiu, durante todos esses anos, não menos de 44% de tudo que o governo arrecadou com impostos e o que arrecadou com privatizações. O que significa, é o ponto de partida da exposição de hoje, que o Estado brasileiro não tem uma crise fiscal, de natureza fiscal, que o Estado brasileiro sofre de maneira crônica uma crise de natureza financeira, vinculada com o sistema de dívidas, ou seja, o superendividamento estatal interno, que é acrescido, nunca vamos esquecer, do endividamento externo, que segue crescendo e está aí em torno de 350 bilhões de dólares. E a dívida interna em 3 trilhões e 600 bilhões de reais. O ponto de partida da exposição de hoje é entrar em minúcias sobre esse diagnóstico da crise fiscal, como é que o governo está resolvendo, como é que isso complica enormemente a vida dos trabalhadores, como é que isso não resolve o problema para o governo e como é que o governo joga a crise para frente, arruinando a nação e complicando a vida dos trabalhadores. Esse é o ponto de partida. Então, quero explicitar aqui algo que dissemos na exposição anterior, que não existe uma crise fiscal no Brasil. O que significa isso? Significa dizer mais ou menos o seguinte: o Brasil tem um balanço de pagamentos. O balanço de pagamento tem um conjunto de contas, mas, basicamente, lá tem uma conta corrente e tem uma conta de capital. Se tivesse que dividir
de transações correntes e uma conta de capital. São duas coisas, é uma contabilidade, tudo que entra e tudo que sai. A razão do desequilíbrio no balanço de pagamentos não é porque o Brasil, em termos fiscais, gasta mais do que arrecada. Não é essa a razão. Então, o ponto de partida é: nós não devemos aceitar a ideia que estamos diante de um ajuste fiscal, por mais que jornal, rádio, televisão, deputados, senadores, governadores, sindicalistas falem sobre o ajuste fiscal. Não se trata de um ajuste fiscal. E não devemos chamar girafa de hipopótamo, porque se chamarmos girafa de hipopótamo, esquecemos o que é uma girafa e ainda confundimos o que é um hipopótamo. E todo mundo aqui sabe que uma girafa é uma coisa e um hipopótamo é outra coisa. Razão pela qual não podemos usar a linguagem da classe dominante brasileira, da burguesia brasileira, que fala o tempo inteiro, da burguesia brasileira e dos organismos internacionais, da Avenida Paulista, do governo Dilma, do presidente do Congresso, do Senado, dos líderes da oposição, que temos que fazer o ajuste fiscal. Não é isso que está em questão. O Estado brasileiro vive uma crise financeira derivada fundamentalmente de um dado histórico, que é a contratação e o pagamento religioso da dívida externa, e, de outro lado, esse superendividamento estatal construído a partir de 1994. Quero repetir, quando começou o Plano Real, não existia dívida interna com o efeito, com o volume que possui hoje. Isso era inexistente. Todo mundo falava, na década de 80, em dívida externa. Ninguém falava em dívida interna. A dívida interna é medida em reais, a dívida externa é medida em dólares. Durante todo o sindicalismo dos anos 80, ninguém falava em dívida interna. Esse fenômeno não existia. Uma assembleia de sindicatos, congresso da CUT, podem pegar os documentos. Estavam lá, estava aparecendo o tempo inteiro o tema do endividamento externo. Todo mundo discutia dívida externa. E quando se falava em ajuste do balanço de pagamentos, o sindicalismo fazia referência ao peso da dívida externa para o desequilíbrio do balanço de pagamentos. Percebe? Isso é uma sutileza que cobra a sua importância e é preciso mostrar de maneira muito clara como isso funciona na prática e como essa se transformou numa forma de enriquecimento da burguesia brasileira e suas distintas frações. Então, esse é o ponto de partida. Não temos uma crise fiscal e temos uma crise financeira. O segundo é que, não obstante a ausência de uma crise fiscal, o Brasil possui um problema fiscal gigantesco. Há um problema fiscal no Brasil. E eu quero, de um ponto de vista dos trabalhadores, dizer de clara o que significa isso. Significa, na linguagem popular, que rico e patrimônio no Brasil não paga imposto. Tem um problema fiscal. Então, quando vem um Cristóvão Colombo, eu ia dizer, um Raimundo Colombo, mas se viesse o Cristóvão Colombo também, porque podia aparecer um Cristóvão Colombo aqui, mas tem o Raimundo Colombo, esse governador, e Bebê Johnson, com aquela covinha, se ele dissesse, olha, a carga tributária é muito elevada, como os governadores, os políticos e os capitalistas estão sempre dizendo, nós vamos dizer, a carga de tributos é muito elevada. E quem carrega essa carga de tributos somos nós, os trabalhadores. É preciso uma reforma tributária. Nós vamos dizer, é preciso uma reforma tributária urgente para que o capitalista comece a pagar imposto. Vou dar rapidamente os dados para vocês de onde vem a arrecadação fiscal. Quer dizer, de onde o governo tira o grosso dos seus recursos.
53,79% de tudo que o governo arrecada de impostos vem dos trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos. Vou repetir. 53,79% da arrecadação de tributos no Brasil cai sobre os ombros daqueles trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos. Depois, adicionais 12,65% de toda a tributação do governo é retirada daqueles trabalhadores que ganham entre 3 e 5 salários mínimos. E depois, adicionais 16,53% de tudo que o governo arrecada nasce do salário daqueles que ganham entre 5 e 10 salários mínimos. Aqueles, entre aspas, trabalhadores que ganham acima de 20 salários mínimos contribuem com tão somente 7,30% de todos os impostos. Quer dizer, se nós somarmos a quantidade de impostos dos trabalhadores que ganham até 10 salários mínimos, digamos aí, R$8.000, certo? Nós vamos ter que quase 80 e poucos % de tudo que o governo arrecada sai de quem ganha até 10 salários mínimos. Isso mostra o quê? Isso mostra uma tremenda desigualdade tributária no Brasil que diz respeito a um ajuste de natureza fiscal, porque o governo pode melhorar as contas se racionalizar ou diminuir gastos e se aumentar a arrecadação, ou se fizer os dois movimentos ao mesmo tempo, cortar gastos e aumentar a arrecadação. Mas eu estou colocando isso aqui porque o grosso do que o governo arrecada não vem, portanto, do patrimônio. O patrimônio no Brasil é muito pouco tributado. Não vem de imposto sobre herança, que é muito pouco tributado. Não vem de impostos sobre os exportadores. Não vem de cobrança dos impostos regulares de bancos, de corretoras, de multinacionais, de exportação de minério ou de exportação de grãos. O grosso, é preciso que todos saiam daqui absolutamente convencidos disso, com os dados, saem daqueles que ganham salário mínimo e ganham até 10 salários mínimos. Então, se nós tivéssemos e temos um problema fiscal, o problema fiscal brasileiro nasce do fato de que grandes empresas, multinacionais, bancos, executivos, quase não pagam impostos. E a carga tributária é pesadíssima, sobretudo para os assalariados. Esse é o primeiro ponto. De tal maneira que, quando a gente escuta o grito sobre cobrança de impostos, que a carga tributária é alta, os primeiros que devem dizer que a carga tributária é alta são os trabalhadores. No nosso caso, por exemplo, dos funcionários públicos, a gente já, na fonte, já paga 27,5% ali na lata. Começa já, está dado o ponto de partida. Não é nem que nem os capitalistas que devem, não negam e pagam quando o juiz mandar. O nosso é direto na fonte. Então, diante dessa gritaria sobre a carga tributária, nós precisamos, de cara, recordar para essa gente que o grosso do pagamento de impostos cai sobre os assalariados. E não podemos esquecer também que 79% da população economicamente ativa ganha até 3 salários mínimos, e até 10 seria mais ou menos
87% dos trabalhadores ganham até 10 salários mínimos. 87% da população economicamente ativa. Então, quando se discute o tema de um ajuste de natureza fiscal, a primeira coisa que o partido político, o sindicato, o Congresso Nacional teria que estar discutindo é corrigir essa tributação ultra-regressiva que penaliza e dá a saúde fiscal do Estado brasileiro em cima dos assalariados e em cima dos assalariados que ganham até 10 salários mínimos. E o grosso dele em cima daqueles assalariados, metade, um pouco mais da metade da carga tributária daqueles que ganham até 3 salários mínimos. Qualquer medida de reforma tributária que está sempre em discussão tem que começar com esse dado elementar. Como fazer com que rico pague imposto. Eu não sei se eu recordei aqui, na sessão anterior, mas queria lembrar que, em 2014, em março, no ano da eleição, a presidente Dilma aprovou o novo Código de Mineração no Brasil e aumentou os tributos de 2% até 4% na mineração. Então, você veja que houve uma medida aí extraordinária, 100%. Aumentou agora para 4%. Não chegou a 27%. Falta um pouquinho. Esse é o dado. Quer dizer, o novo Código de Mineração saiu de 2% para até 4% na mineração. Os exportadores, por exemplo, que viram, como nós demonstramos aqui na exposição anterior, um crescimento gigantesco das exportações de produtos agrícolas e minerais, pagam 4%. É preciso dizer, os altos executivos das grandes empresas brasileiras, das multinacionais, tampouco pagam impostos. Por quê? Porque um executivo de uma multinacional declara que ganhou de salários, vamos lá, 500 mil por ano, e recebe, por conceito de distribuição de lucros, outros 10 milhões. Como vocês sabem, a distribuição de lucros no Brasil é isenta de imposto de renda e, portanto, ele camufla o grosso dos seus salários, ele não recebe, ele recebe sob o conceito de distribuição de lucros, é completamente isento. E declara uma parte muito pequena de salários, de tal forma que o imposto incide sobre essa parte minúscula. Ele ganhou 10 milhões e 500 mil, ele declara 500 mil como salários e 10 milhões como distribuição de lucros, a segunda parte está completamente isenta de imposto e a primeira ele recolhe os impostos tranquilamente. Quer dizer, altos executivos do Brasil, gerentes de multinacionais, bancos, etc., passam imune pelo fisco e pelo imposto de renda. Isso é 2 exemplos para mostrar tanto quanto os exportadores, quanto altos executivos, os assalariados acima disso, não são responsáveis pela carga tributária, não contribuem com absolutamente nada, porque recorrem a um conjunto de legislação especial que tem abrigo e que garante a integridade dos seus salários e uma isenção de imposto absolutamente injusta e que confronta com a carga tributária que os assalariados pagam. Além do que, vocês sabem que tem mecanismo como esse imposto que nós pagamos quando compramos uma caixa de fósforo, por exemplo, qualquer coisa por aí, e que a parte do nosso salário consumida com isso é muito mais elevada do que a proporção de um capitalista que ganha muito mais. Os que ganham mais pagam menos relativamente a seu salário. O que mostra que o tema fiscal brasileiro, ele teria que tocar, em primeiro lugar, para resolver isso, teria que tocar no tema do imposto de renda e de aliviar a carga tributária em cima dos pobres e em cima do rico. É claro, como vocês podem ver, que não há nenhuma medida do governo capaz de ser discutida no Congresso Nacional ou apoiada pelos monopólios do meio de comunicação, destinadas a corrigir isso que os tributaristas chamam
uma injustiça tributária que acaba organizando o sistema tributário brasileiro. Ajuste fiscal no Brasil, portanto, na concepção dos governos tucanos, como na concepção do atual governo da presidente Dilma, foi assim também durante o presidente Lula, não toca nessa estrutura ultra desigual e regressiva da tributação. Não toca no problema essencial. Da mesma maneira, nós estamos observando que não existe nenhuma medida recente nesse ajuste de natureza fiscal disposto a tocar nessa desigualdade gritante, abissal, nessa desigualdade absurda que nós estamos observando, que é histórico e que não tem nenhuma demonstração de ser corrigida. Um outro aspecto fundamental é o tema dos devedores do Estado. Para resolver uma crise de natureza fiscal, um governo deveria atuar em primeiríssimo lugar sobre, nem vou falar aqui em aumentar imposto. Como vocês veem, o tema de aumentar imposto, mesmo como uma CPMF, é um tema que encontra imensa oposição do empresariado, imensa oposição da mídia. Em consequência, encontra um rechaço muito grande do parlamento. Você pode ver como o parlamento está dizendo, olha, e se não há possibilidade de aumentar imposto sobre o cheque, que os tributaristas dizem que é o imposto menos desigual disponível na praça, nós vemos que o governo não toma nenhuma atitude no sentido de cobrar dos devedores do Estado os impostos devidos. Não há nenhuma medida para frente e tampouco não há nenhuma medida para trás. Vejam que ontem eu li aqui, só na manchete, porque nem me ocupei desse caso, porque talvez seja um erro. O prefeito da cidade, o prefeito de Floripa, aí, esse rapaz, decidiu que vai colocar um escritório privado para cobrar a dívida ativa do município. Era essa a notícia, não é? O município tem uma dívida, que são 500 e poucos milhões, que a arrecadação do município, o corpo fiscal do município não consegue cobrar, e ele está dizendo, bom, então agora nós vamos fazer uma coisa, nós vamos contratar, vamos dar para empresas privadas cobrarem essa dívida. A dívida ativa da União, segundo algumas estimativas, são superiores, no caso brasileiro, a 1 trilhão de reais. 1 trilhão. E, mais precisamente, 1 trilhão e 54 bilhões de reais. Vejam, por que esse número é importante? Porque no debate do governo com o Congresso e do governo com o Congresso, atravessado pela mídia e pela opinião pública, a presidente Dilma mandou para o Congresso um orçamento com um rombo de 30 bilhões, que foi considerado um escândalo, tem 30 bilhões lá. Bom, o governo tem de dívida ativa, dívida já devida, e que está sendo discutida nos tribunais, por várias razões, 1 trilhão e 54 bilhões. De onde vem essa dívida? 89 bilhões é dívida do sistema financeiro. 163 bilhões é dívida do comércio. E 236 bilhões é dívida da indústria. O restante é dívida de empresas de mídia, latifúndio, setor elétrico, transporte, imobiliária, etc. Tudo isso somado tem aí 1 trilhão, que o governo não dá um passo, não faz nem essa proposta que o prefeitinho da capital está fazendo aqui, para cobrar imposto devido. Essa situação aqui é aquela situação, precisamente, que envolve a CARF, esse órgão do Ministério da Fazenda, que é essa
a administração de recursos fazendários ou fiscais e que envolve a Operação Zelotes, aí, que está acusando um conjunto de figuras, e foram presas ontem e hoje, muita gente em 4 estados que está, em princípio, envolvido com isso. Não há, por parte do governo, nenhum movimento para resolver o tema fiscal, nem mexendo na estrutura tributária, nem cobrando impostos novos sobre herança, etc. e tal, e nem mexendo em dívidas já contabilizadas, em grande medida, como dívidas devidas, não é? E que somariam, e somam, mais de R$1 trilhão. Quer dizer, o governo tem à sua disposição mecanismos para suprir deficiências fiscais à vista de qualquer amador. A grande questão que está colocada aqui é por que, sendo assim, o governo não toma medidas em consequência. Aqui não há nenhuma razão para improvisar. O governo não toma nenhuma medida porque o governo tem um tremendo compromisso com o sistema financeiro, com os grandes comerciantes e com os industriais. Nem vou dizer qual é o compromisso do governo com os latifúndios, nem vou recordar qual é o compromisso do governo com os grupos monopólicos midiáticos, com o setor de eletricidade, com o setor de imobiliária, com o setor de transporte, etc., que devem, não negam e pagam quando a justiça mandar. Quer dizer, esse dado e essa reflexão é importante para dizer o seguinte: se nós assumíssemos que estamos diante de uma crise de natureza fiscal, não precisaria tomar um conjunto de medidas que o governo está tomando, que não fazem outra coisa do que piorar a situação fiscal e aprofundar ainda mais a crise financeira do Estado. O que eu estou querendo mencionar aqui rapidamente com esses dados? Estou querendo mencionar algo muito elementar, básico, que é fundamental para quem pensa política no Brasil, e os sindicatos têm que fazer isso, que é, o governo tem à sua disposição medidas fiscais para serem tomadas que poderiam ser resolvidos sem nenhum prejuízo da maioria da população e sem nenhum ataque aos direitos dos trabalhadores. Poderia cobrir o rombo de 30 bi do orçamento, que parece muito e é nada. Vou recordar, quando a dívida ativa chega a uma soma superior a R$1 trilhão, é óbvio que um orçamento com rombo enviado ao Congresso de 30 bilhões é absolutamente insignificante. E é obviamente que o governo não está disposto a tocar, no mais mínimo, de maneira alguma, nessa estrutura que está à sua disposição. Em oposição a isso, o governo decidiu aprofundar, não só não melhorar a situação fiscal do Estado, mas aprofundar a crise fiscal do Estado. Essa é a minha segunda hipótese de trabalho aqui hoje. Por que o governo decidiu aprofundar a crise fiscal do Estado e como é que ele fez isso? Bem, o governo fez isso quando ele decidiu, desde o ano passado, começar a elevar a taxa de juros do Banco Central, a taxa Selic, que orienta o conjunto das taxas que operam no chamado mercado financeiro, do setor financeiro. Quando o governo vai elevando a taxa de juros, cada meio ponto que o governo eleva da taxa de juros implica num esforço fiscal gigantesco, porque significa uma transferência gigantesca de recursos da arrecadação fiscal e recursos oriundos das privatizações repassados diretamente para o setor financeiro. Se o governo tinha um gasto financeiro com uma taxa de juros de 10%, ele passa a ter muito mais quando ela vai para 10,25%, quando ela vai para 10,75%, quando ela vai para 11,25%, quando ela chega nos 14% atuais. Quer dizer, o governo decide, para controlar a inflação, elevar drasticamente a taxa de juros para derrubar a atividade econômica e tentar baixar os preços. E, com isso, ao elevar a taxa de juros, acaba complicando ainda mais a situação fiscal por dupla razão,
Primeiro, porque derruba a arrecadação na medida em que o país entra em recessão. Se move menos mercadorias, se produz menos mercadorias, se compra e se vende menos mercadoria e, portanto, o governo arrecada menos impostos. Mas, além disso, ao elevar a taxa de juros, o governo ainda produz um gasto de natureza financeira cada vez mais elevado, que obriga a aprofundar o ajuste fiscal. Isso, que parece uma medida elementar, quer dizer, como é que um governo que quer resolver supostamente a situação fiscal e toma medidas que acabam agravando a situação fiscal, porque, repito, porque ao promover uma recessão, que deve ser esse ano em menos 3% do produto, com um conjunto de transações diminuídas na economia, em cada transação que desaparece, o governo arrecada menos. Então, a arrecadação fiscal vai diminuir. Como já diminuiu, os dados até agosto, a arrecadação fiscal diminuiu no governo brasileiro. E, ao mesmo tempo, o governo fez um gasto adicional financeiro por causa da elevação da taxa de juros. Vejam, o mesmo movimento, a mesma elevação da taxa de juros, que cria uma despesa financeira adicional, é a razão pela qual também o governo arrecada menos, porque derruba a atividade, promove o desemprego e constrói uma recessão que os economistas estão calculando a menos 3% do PIB esse ano, e já anuncio que o ano que vem é negativa também. Quer dizer, o país entrou claramente no processo recessivo. Os economistas dizem que há uma recessão quando, por 3 trimestres consecutivos, as taxas são negativas. Então, nós já temos, tecnicamente, já claramente configurado que estamos no período recessivo, mas o ministro Joaquim Levy diz claramente que não só esse ano será menos 3, como muito possivelmente o próximo ano ainda será menos 1, e nós vamos provavelmente começar a ver uma luz do fim do túnel em 2017. O que significa isso? Que a crise fiscal do Estado está se agravando no momento em que o governo decide fazer um ajuste que ele chama ajuste fiscal. E, com isso, também está perpetuando aquele movimento que nós discutimos na primeira sessão, que é, em cima de uma dívida cuja base já é gigantesca, incidindo uma taxa de juros maior e multiplicando. Então, nós podemos ver que a velocidade, o monto geral do crescimento da dívida interna, que está em 3 trilhões e 600 bilhões de reais, tende a crescer muitíssimo esse ano. E vai consumir aquele dado que vocês podem pegar na Auditoria Cidadã da Dívida. Todo mundo já acessou aquele site? Auditoria Cidadã da Dívida? Levanta o braço aqui quem não assiste, quem acessou aquele site. Aquele site lá é muito importante, porque vocês veem, aquela pizza que está lá vai mostrando para onde é destinado. Auditoria Cidadã da Dívida. Tarefa de casa. Hoje à noite, antes de dormir, tu tem que acessar. Vai lá para tu ver onde vai o gasto da arrecadação do Brasil. Vocês vão ver que, em 2014, o país gastou quase 45% de toda a sua arrecadação fiscal no gasto financeiro do Estado brasileiro. Então, aqui entra o terceiro ponto, para mim entrar depois no quarto. O terceiro ponto é o seguinte: há que fazer uma distinção básica entre uma crise financeira, ou seja, o seguinte: o governo nunca arrecada o suficiente para bancar todos os preceitos constitucionais, gastar todas as verbas em saúde, educação, ciência, tecnologia, cultura, transferência para estados e municípios, previdência social, etc. e tal, e honrar o pagamento da dívida. O país está, portanto, cada vez mais diante de uma situação limite. Eu digo, pagar ou não pagar a dívida. Se é pagar a dívida, o governo já decidiu como tem que ser feito, aprofundando o que ele chama de ajuste fiscal. O governo já decidiu. Não cobra a dívida dos devedores, eleva a taxa de juros, corta gastos para arrecadar mais e tornar sustentável o pagamento da dívida financeira,
a partir de um esforço de natureza fiscal. Ou seja, corta gastos sistematicamente de investimento, infraestrutura, custeio do Estado, por um lado, não é? Não mexe na arrecadação e ainda eleva o gasto financeiro. O que o governo está, na prática, fazendo? Está criando as condições para perpetuar isso que ele chama de ajuste fiscal. E, ao mesmo tempo, está dizendo com isso, toda a imprensa diz, está tudo legalizado, está tudo às ordens do dia, todo esse esforço é feito para tornar, eles dizem assim, tornar sustentável a relação dívida-PIB. Significa o seguinte, pagar um percentual anual, tornar sustentável a dívida-PIB é aquele dado que os economistas ficam dizendo, o percentual da dívida em relação ao PIB é 46%, é 54%, é 66%. Agora, quanto é que está, Daniel? 66%, 64% é sustentável. E eles dizem, veja, lá os Estados Unidos é mais de 100%, lá no Japão é quase 200%, e aqui nós ainda estamos em 64%. 64%, 65% é sustentável. Esse é o argumento do governo. E é o governo dos economistas também da oposição. De todos eles, o dado significativo para eles é o percentual da dívida em relação ao PIB, que é um número e um índice que diz absolutamente nada. Porque o fundamental é ver, do conjunto da arrecadação, quanto é que o governo imobiliza para o gasto financeiro. Quer dizer, todo o esforço fiscal do governo está destinado a garantir a transferência de riqueza produzida socialmente por todo o país, esse esforço fiscal para os rentistas. Quem são esses rentistas? Esses rentistas são, essencialmente, os donos da dívida pública interna. A dívida pública interna, do seu monto geral. Quer dizer, é o que nós temos chamado o seguinte, se configurou no Brasil uma república rentista. Por que essa república rentista é tal? É tal porque, na sessão anterior, nós mostramos como a participação na indústria foi diminuindo desde 94. Em compensação, o ganho de comerciantes, de industriais, de latifundiários, de mineradores, de bancos, de corretoras, passou de fundos de pensão, e de uma parte minúscula da população que compra títulos do Tesouro Direto, passou a ser a especulação com a dívida pública. Aí uma armadilha fundamental que a gente tem que discutir aqui. Qual é a armadilha? A ideia fundamental, a gente sabe, desde da economia política inglesa, que riqueza se cria a partir de produção de mercadorias, a partir da indústria manufatureira. O principal índice que qualquer economista observa é como é que vai a indústria. Eu dei rapidamente umas pinceladas na sessão anterior, mostrando como, se um PIB cresce, a primeira coisa que um sindicalista antenado, tem que perguntar é como esse PIB cresce. Se esse PIB cresce, como cresce no Brasil, a partir do latifúndio, da agroindústria, por exemplo, como eles gostam de falar, não é uma boa fonte de riqueza. Se esse PIB cresce pelaquilo que a contabilidade chama serviços, é uma péssima notícia. Aí estão os bancos, corretoras, etc. A boa notícia pode ser quando o PIB cresce baseado na indústria e na produção de mercadorias. E, sobretudo, na produção de mercadorias e na produção de máquinas e equipamentos. Esse setor já desapareceu no Brasil. O Brasil paga uma enormidade de recursos para comprar máquinas e equipamentos lá fora e, sobretudo, para alugar máquinas e equipamentos lá fora. Então, um PIB que cresce na base da produção agrícola, exportação mineral, etc., é um atraso gigantesco na produção
de riqueza industrial. A produtividade do trabalho tem que crescer no setor industrial. E, a despeito de toda essa ideia de globalização e de financiarização que está por aí, vocês podem observar, no caso de 2 países especiais, no caso de 3, da China, é escandalosamente isso, mas no caso dos Estados Unidos e da Alemanha, vocês vão ver que a produção manufatureira segue crescendo nesses países com significativa força. Esses países não abandonam a indústria. Esses países seguem crescendo em cima de um setor produtivo. A gente sabe, desde a economia política do século XVIII, que o conceito fundamental é de trabalho produtivo, aquele trabalho que, colocado em ação com os meios de produção, produz mercadorias, gera riqueza, gera máquinas e equipamentos e gera aumento sistemático de produtividade do trabalho. E é isso que está estancado no Brasil. Na medida em que esses setores vão diminuindo, quer dizer, que a burguesia industrial vai diminuindo no Brasil, eles encontraram uma forma extraordinária de ter vida longa. Todos esses setores foram gradualmente se transformando em rentistas. É isso que dá o sustento para o que a gente está chamando aqui a república rentista. Esse rentismo não é exclusivamente dos banqueiros, ainda que eles levem a fatia do leão. Não é das corretoras, ainda que eles levem a segunda maior fatia daquela pizza. Ela é de todas as frações de classe que, através de mecanismos fictícios de valorização, acumulam riqueza. E, sobretudo, no esquema da dívida, então, tem uma parte da população que compra títulos da dívida pública, do Tesouro Direto, que corresponde a 0,3% do conjunto dos títulos. Tem uma parte da população que compra isso. Mas essa é uma parte minúscula. Os fundos de pensão levam uma segunda parte, cerca de 14%, 15%. Esse é o dado, Daniel? 14%, 15%. As corretoras, 19%, quase 20%. Os bancos, 37% do conjunto da dívida. Então, quando vocês pegam aquela pizza da Auditoria Cidadã da Dívida, vocês podem pegar aquela pizza, observar quem leva o quê? Corretoras e bancos nacionais e estrangeiros se apropriam cada vez mais dos títulos da dívida pública. Esse leilão, que é um leilão mensal dos títulos da dívida pública, é uma notícia que não existe no país. Vocês nunca veem. Pode pegar qualquer jornal. Qualquer jornal. Pode pegar qualquer jornal. Não tem lá. Leilão da dívida pública foi... Isso já se incorporou de tal forma que não é objeto de notícia. Então, o principal fenômeno do Estado brasileiro é esse superendividamento do Estado brasileiro. Um gigantesco endividamento, que é um endividamento financeiro que já garante, indiscutivelmente, vida longa para esse tipo de ajuste. Eu mencionei muito rapidamente, queria detalhar um pouquinho mais isso agora. Esse ajuste nasce da ideia do seguinte: o ajuste no balanço de pagamentos. Quando há um desequilíbrio no balanço de pagamentos, vocês pegam em qualquer... entro lá no governo, quando o governo coloca balanço, pode entrar no Wikipedia, balanço de pagamentos, vai aparecer lá, uma coisa que qualquer um consegue entender. É bem simples, observa lá como é que isso funciona, do balanço de pagamentos, e vocês vão ver o seguinte: esse ajuste do balanço de pagamento é que o Brasil tem, sempre teve, só durante o primeiro mandato do presidente Lula não, mas um desequilíbrio crônico do balanço de pagamentos. Isso se deve não a um desajuste fiscal, mas um conjunto de outras causas fundamentais, entre elas remessa de lucros, remessa de dividendos, entrada de capital externo, empréstimos intercompanhias multinacionais e um conjunto de outros mecanismos. Quando o governo está falando ajuste, o governo está falando, embora isso nunca seja discutido, de ajuste no balanço de pagamentos. Como o Estado brasileiro tem um balanço de pagamentos estruturalmente deficitário, desde sempre deficitário, então nós podemos já perceber que esse ajuste não é algo, como diz o governo,
Passageiro, que aplica tal como se fosse, tal como os economistas gostam de mostrar. Por uma situação passageira, alguém de vocês tem um descompasso nas finanças pessoais, então vai ter que cortar o teatro, a churrascaria, uma viagem, etc., passa 3, 4 meses, 1 ano de um certo aperto e depois volta o ciclo crescer. Ele sempre usa essa metáfora da família, das pessoas, etc. Num país é diferente, porque a estrutura do balanço de pagamentos no Brasil é, historicamente, uma estrutura deficitária. Desde 1994, o único período em que não foi deficitária foi no primeiro mandato do presidente Lula. O resto foi sempre deficitário. Então, esse ajuste no balanço de pagamentos agora tem que ser um ajuste permanente, porque o ciclo aquele ciclo de elevação das matérias-primas e produtos agrícolas despencou. As matérias-primas que o Brasil exporta não valem tanto no mercado mundial. De tal maneira que os superávites comerciais não são exuberantes como foram no passado, de tal maneira que o desequilíbrio no balanço de pagamentos se transforma em algo cada vez mais estrutural e só tem 2 formas de equilibrá-lo: trazendo o capital externo para aqui dentro e, o outro lado, o que eles dizem, apertando o cinto. As formas de trazer o capital externo para cá implicam cada vez mais, está cada vez mais evidente, que diante das portas que vão se fechando para o governo está cada vez mais cedendo para novos processos de privatização. Então, quero fazer aqui um vaticínio. A crise está de tal forma configurada, essa semana parece que começam a chegar as notícias de que o governo vai mudar a legislação do pré-sal. Está discutindo essa possibilidade. Como começam os rumores de novo que o governo poderia abrir o capital do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Em todos esses casos, o que nós estamos discutindo é, concretamente, uma palavra que o governo não quer pronunciar, mas, em bom português, chama-se privatizações. Então, o governo está chegando agora, o Fernando Henrique foi devastador nas privatizações, foi um governo gangster nas privatizações. A gente nunca pode esquecer a privatização da Vale do Rio Doce. Eu não sei se eu mencionei na sessão anterior, mas uma empresa que faturou 5 bilhões no ano em que ela foi vendida por 3,3 bilhões, isso é um caso de polícia óbvio, teriam que estar todos presos, não é? E vendeu uma quantidade de território que é incompatível com a Constituição, e as reservas e as jazidas que a Companhia Vale do Rio Doce possuía eram um patrimônio imenso. Segundo alguns dados, a companhia foi vendida por 3,3 bilhões. Algumas estimativas mostravam que o valor de mercado da Companhia Vale do Rio Doce teria sido, na época em que foi vendida, 92 bilhões de reais. E nunca vamos esquecer que quem fez a avaliação do valor de mercado da Companhia Vale do Rio Doce foi uma empresa chamada Merrill Lynch, que é uma avaliadora e uma corretora internacional, que também não só fez a avaliação da Vale do Rio Doce, como quem organizou o pool de empresas que comprou a Vale do Rio Doce, com empréstimo, inclusive, do BNDES. Eu não sei onde vocês, seus babacas, estavam, que vocês não foram vocês comprar essa empresa, porque com esse dinheiro do BNDES, com essas condições, nós não estaríamos aqui discutindo a crise, estaríamos no Caribe, tomando champanhe, comendo camarão, nos próximos 3 meses. Miami é de muito mau gosto, velho. Miami é um horror. Não, eu não privatizaria a Vale para ir para Miami. Então, vejam, aqui sem brincar com um assunto que é muito sério, quer dizer, as estimativas mostram que foi vendida por 3,3 bilhões, no momento que valia 5 bilhões, e as estimativas mostravam que a preço de mercado, com aquele nível de produção de manganês, de alumínio, de ferro, de ouro, de prata, etc., todos os minerais que possuía aí, com aquele nível de produção e com as reservas já provadas, o valor da empresa não seria menor do que 92 bilhões de reais. Foi consumida assim, sem cerimônia nenhuma. Aquela primeira leva de privatizações levou o que era fundamental, levou uma grande riqueza nacional.
a Eletrobras, todas aquelas grandes empresas. Bom, agora sobraram os portos, aeroportos e estradas, que a presidente Dilma já também queimou, embora ela não chama de privatizações, chama de concessões, mas o resultado é o mesmo, e está em discussão cada vez maior, e o que eu quero mostrar? Com maior probabilidade de que ocorra mais cedo do que tarde, pelo seguinte, porque na modalidade de ajuste fiscal que o governo está fazendo, ele não consegue cobrir os rombos entre grande parte da arrecadação que ele destina para a dívida, bancar os gastos que ele tem, que são gastos constitucionais, por exemplo, o gasto previdenciário, e vai ter que começar a discutir, dentro dessa lógica, uma consequência natural que ele comece a discutir a abertura de capital, que é outro nome que o petismo usa para privatizar, a abertura de capital da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, e a mudança da legislação do pré-sal como mecanismo, eles dizem, de atrair capital externo para os negócios suculentos da República que está colocando aqui. Então, uma das medidas do governo, dentro da lógica do ajuste fiscal, é melhorar, dessa lógica do ajuste de pagamentos, que ele chama de ajuste fiscal, atrair capitais vendendo aquilo que tem de fundamental. Uma parte é possível porque a elevação da taxa de juros, a maior taxa de juros do planeta, ela atrai capital por si mesma. Segundo, atrair capital vendendo empresas estratégicas e abrindo o subsolo brasileiro do petróleo, mudando o petróleo. Não esqueçam que esse senador patriota chamado José Serra tem um projeto no Senado precisamente destinados a abrir isso. O que eu estimo que o governo está fazendo, a presidente Dilma está fazendo, é a ideia de não fazer algo tão nocivo para a pátria, fazendo pouco mal para a pátria. Em vez de arrebentar totalmente, arrebenta só um pouquinho. Vai arrebentando aos poucos e tentando atrair capitais, então, dessa modalidade. A outra coisa que a gente vê claramente no esquema dominante é uma insistência histórica, que o presidente Lula já mexeu, que o presidente Fernando Henrique Cardoso não teve condições políticas para fazê-lo, que o presidente Lula já mexeu e que volta a ganhar muita força, que é o tema da reforma previdenciária. Naquela pizza de gastos do governo, os gastos previdenciários, que são gastos constitucionais, garantidos por Constituição, consomem quase 22% de tudo que o governo arrecada. Eu não estou falando aqui que é um gasto absurdo, porque aí tem uma massa de camponeses que foram incorporados na Constituição de 88, que sem esse gasto de natureza previdenciária é jogá-los na fome, é jogá-los na miséria, é jogá-los no desamparo completo, né? Então, uma pressão que está surgindo cada vez mais dentro dessa concepção de ajuste é seguir levando a taxa de juros para atrair capitais, privatizações e meter o tema da reforma previdenciária. Tudo isso é feito para não tocar no gasto financeiro com o tema da dívida. Essa é a diferenciação fundamental. Essa é a diferenciação, isso é o centro do tema do ajuste fiscal. Não permitir, em hipótese alguma, que o rentismo financeiro seja tocado. Bem, nós sabemos que tem um artigo constitucional na Constituição de 88 que prevê a elaboração de uma auditoria da dívida. Existe um esforço parlamentar importante, mas que rendeu pouco, mas já rendeu algo no Brasil, de avançar na direção de uma auditoria. A razão pela qual as classes dominantes não querem mexer nesse tema é clara, mas a gente precisa
estabelecer aqui 2 ou 3 razões estruturais pelas quais, muito dificilmente, a razão pela qual o governo Fernando Henrique não tocou nisso, a razão pela qual os 2 mandatos do presidente Lula não tocaram nisso, e a razão pela qual o presidente Dilma não vai tocar nisso. Porque a dívida pública se transformou, na atualidade, desde o Plano Real, no principal instrumento de acumulação de capital para amplas parcelas da sociedade brasileira, que nem são os fundos de pensão, que possuem uma parcela pequena, e que nem são aqueles que compram os títulos do Tesouro direto. É essa parte rentista situada na Avenida Paulista, bancos, corretoras, industriais, latifundiários, grandes comerciantes, que vivem em função da dívida pública. Isso significa que a burguesia brasileira adquiriu um caráter rentista, viver desse assalto ao Estado brasileiro, que coroa um conjunto de privilégios que vem desde não pagar imposto, desde ter uma estrutura tributária que lhe favorece, desde sonegar impostos, que os estudos sobre sonegação de impostos são gigantescos, o que se sonega no Brasil, como não pagar o que deve e, além disso, assaltar o Estado hoje através do sistema de multiplicação de dívida. Quer dizer, nós estamos entrando no século XXI com uma concepção radicalmente, não é que eu quero descartar já isso, não é que não existia o assalto ao Estado com o tema da dívida. O assalto ao Estado com o tema da dívida, durante toda a ditadura, o período de transição, o principal negócio do assalto ao Estado era o tema da dívida externa. Na dívida externa entravam multinacionais, entravam as estatais brasileiras, entravam os bancos e a burguesia industrial em particular. Mas essa festa foi se tornando secundária em relação ao negócio ultra suculento, extraordinário, que não existia no capitalismo latino-americano na década de 80. Esse sistema de criação de dívidas, a dívida externa histórica, e, sobretudo, a dívida interna estatal medida em reais, é algo relativamente novo no capitalismo latino-americano. A inauguração desse sistema foi o México em 1988, no governo de Carlos Salinas de Gortari. Programa igualzinho ao governo Fernando Henrique Cardoso. Programa de abertura, tratado de livre comércio com os Estados Unidos, privatizações e multiplicação da dívida interna. É um mecanismo ultra eficaz e silencioso de extração de um excedente produzido pelo país. Porque é um tema que é o responsável pela crise fiscal, é o tema responsável pelo desequilíbrio das finanças e é um tema, curiosamente, oculto. E, quando não está oculto, é um tema já naturalizado. Quero me encaminhar aqui para o final dessa exposição e para a gente fazer o debate sobre ele, mostrando o seguinte: eu diria que a principal operação política, de todos esses anos é tornar o endividamento do Estado um mecanismo ultra eficaz de extração de um excedente da maioria da população para um grupo muito reduzido de pessoas, de empresas, de bancos, etc., aumentando não só a sua liquidez, mas a sua posição patrimonial, que cresce, beneficiada por múltiplos mecanismos, não é? E a invisibilidade do tema, o que nos coloca para algo fundamental que vamos discutir na última sessão desses seminários, que é o tema também do sistema político. O sistema político brasileiro, esse sistema que eu, emprestando a expressão do Gilberto Vasconcelos, chamo de sistema petucano, não é? O sistema petucano, 2 partidos
que brigam, em termos parlamentares, como se fossem antagônicos, mas que, no essencial, estão basicamente de acordo. Vocês podem ver isso muito claramente. Os tucanos batem nos petistas, os petistas batem nos tucanos, e ambos dizem vida longa para Joaquim Levy. Ambos defendem o Joaquim Levy. A presidente Dilma diz, Joaquim Levy é, na prática, quase a garantia de seu mandato, e, no outro lado, os tucanos dizem, o governo não vale nada, mas tem um núcleo racional que está garantido pela presença do ministro Joaquim Levy, que é uma figura desprezível, sem nenhuma importância, obviamente, mas que representa o interesse dos bancos e da manutenção de um ajuste que eles chamam de natureza fiscal e que só existe como tal para garantir esse rentismo. E que, por sua vez, na medida em que os dois grandes partidos e o sistema político está casado com isso, eles mais ou menos que naturalizaram. E vocês vejam que, no debate público, o tema do superendividamento estatal desapareceu. Parece que tudo depende, efetivamente, desse ajuste fiscal, e parece que a sorte, não só do governo da presidente Dilma, mas a sorte da nação como país, depende da viabilidade desse ajuste fiscal, que, em última instância, só existe para garantir a sustentabilidade da dívida interna. Ganhou tão proeminência isso, que até o tema do endividamento externo, que era mais ofensivo porque era dólares, porque era mais ofensivo porque era bancos, porque era mais ofensivo porque era multinacionais, etc., desapareceu da cena. Todo mundo fica discutindo câmbio, inflação, metas de inflação, Banco Central, política fiscal, política monetária, política de juros, e o resultado prático, e, ao mesmo tempo, a razão pela qual essas políticas são assim, que é esse mega endividamento estatal, desapareceu do debate dos sindicatos, dos grandes partidos, que trabalham isso como um elemento fundamental da República. Tal, a dívida existe tal quanto nós precisamos respirar para viver. Está completamente naturalizado o tema do endividamento. Não só está naturalizado, como se criou uma racionalidade tal que ninguém pode se indispor contra isso. Falar sobre esse tema é quase como desmontar o mundo. Tocar no tema da dívida, da auditoria da dívida, do não pagamento da dívida, é quase como, mostra, no mundo que nós estamos, tal como está funcionando aqui no Brasil, mostra de um irracionalismo no terreno da economia. E tem aí no meio um temor que é colocado como um instrumento de dominação política, que, se tocarem nisso, a casa cai e a vida piora. Esse é o clima geral. Então, por um lado, esse tema se transformou quase em um tema invisível, ninguém fala dele, e, ao mesmo tempo, quando se toca nele, é quase como que ele desmonta absolutamente tudo. Um dogma, porque um dogma, ao mesmo tempo, nos mantém prisioneiros e, ao mesmo tempo, é a única coisa que justifica a existência, a reprodução desse dogma, o respeito restrito a esse dogma. É a função também do dogma religioso. O dogma de natureza religiosa, ele tanto paralisa a vida, como ele permite a perpetuação dela nos termos atuais. Esse dogma econômico é exatamente isso. A dívida tem que ser paga, eu já mostrei aqui como ela não é paga. Se fosse paga seria bom, porque tu paga e a dívida desaparece. Mas aqui, quanto mais paga, mais ela cresce. Quanto mais o Estado destina receitas fundamentais para o bem-estar social, para o desenvolvimento do país, para esse gasto financeiro do Estado, mais ela se reproduz, ela não para de crescer. Então, se vocês observarem, e ela não respeita governos, qualquer que sejam esses governos, ela foi crescendo. Cresceu com Itamar Franco, com Fernando Henrique, com Lula e com Dilma, ela vai se multiplicando.
Você veja que nós passamos as últimas eleições presidenciais, olha o que é a inutilidade da política, ou como a política pode ser absolutamente inútil, não tocar no essencial. Nós tivemos uma eleição presidencial em que esse tema da dívida foi absolutamente marginal. E ele foi quem ordenou, após a vitória da presidente Dilma, foi ele que ordenou essa política de ajuste fiscal e inaugurou esse quadro que muitos dizem de absoluta confusão política, crise econômica e crise política no Brasil. Nós passamos o processo eleitoral sem discutir esse tema essencial, o que significa o seguinte, que a política no Brasil é uma política que está ultra banalizada. A política se tornou a arte de não discutir os temas essenciais, aqueles temas que tocam nas categorias fundamentais da economia política, o tema da riqueza. Percebe? Como é que se produz a riqueza? Para onde se destina a riqueza? Onde se emprega a riqueza? E eu mencionei também na última conferência, quero reforçar aqui, a ideia do seguinte, o brasileiro médio perdeu a noção de grandeza. Então, diante de uma dívida de 3 trilhões e 600 bilhões, o que significa o corte de 12 bilhões e meio para a área da educação, por exemplo? Percebe como é que é? Quer dizer, a casa está pegando fogo e o sujeito quer salvar a caixinha de fósforo. A casa já está incendiando completamente. E ele vai fazer. Então, os cortes no Brasil, os cortes para garantir o equilíbrio no balanço de pagamento de 30 bilhões e fazer aquele ajuste no Congresso Nacional, é um conjunto de pequenas continhas que não se acercam nem minimamente ao tamanho da dívida de 3 trilhões e 600 bilhões, que seguirá crescendo e complicando a situação fiscal do Brasil o ano que vem. Agora, imagine, quando em setembro, outubro, o governo começar a fazer o orçamento do ano que vem. Luiz Fernando, o ano que vem, com uma situação fiscal muito pior, com uma situação da economia com um grau de recessão muito mais baixa, sem saber como é que está o cenário da economia internacional, como é que vai ser o tema de fechar o balanço de pagamentos? É muito provável que no ano que vem as necessidades de financiamento do setor público, que justifiquem, em última instância, esse ajuste, sejam ainda maiores. E vejam como mandar um orçamento, o governo mandar, pela primeira vez, nunca tinha sido feito isso, hein? Mandar para o Congresso um orçamento com rombo de 30 bi, paralisou o país em cima do ajuste fiscal. O que eu quero dizer? Não são, na prática, aqueles 30 bi que tem que ser conquistado cortando direitos de trabalhadores agora. Na verdade, quando nós estamos olhando de onde o governo vai tirar 30 bi, 1.800 bi cortando o abono permanência dos professores universitários, 2 bi tirando, vê todas aquelas questiúncas que vão lá, um dá 2 bi, outro dá 4 bi, um dá 1,5 bi, para dar os 30 bi. E mais uma coisa do cheque, etc. Os 30 bi que ficam ali ocupando dia, tarde e noite, os meios de comunicação, o esforço dos partidos, das centrais, a consciência da nação, esconde os 3 trilhões e 600 bilhões da crise financeira que continua crescendo. Então, veja como a política se transformou na arte de manter milhões ocupados em uma questiúncula, os 30 bi necessários para fechar. Então, os 30 bi para fechar o balanço de pagamentos é, hoje, só um instrumento de controle ideológico, de controle da opinião pública, para não discutir aquilo que é essencial. E, ao mesmo tempo, todas as grandes lideranças partidárias do Congresso, os partidos políticos, discutindo essas misérias, esses 30 bi, o tempo que dedicam a isso, o tempo que iluminam a isso, a atenção que chamam para isso, fazem a tarefa essencial de ocultar o assalto permanente ao Estado e o assalto
permanente da acumulação financeira que não para de crescer. E não vai parar de crescer. Por quê? Porque esse não se trata de um dado momentâneo, não se trata de uma característica conjuntural. Quando eu uso aqui a expressão república rentista, o que eu quero dizer é que duas ou três coisas. Primeiro, as megas transformações econômicas ocorridas desde 1994, que atravessam todos os governos, criou basicamente uma modalidade de acumulação que é de natureza financeira. Segundo, que essa modalidade de acumulação de natureza financeira depende desse assalto permanente ao Estado na modalidade de superendividamento estatal. E terceiro, que isso precisa ser basicamente ocultado da população naquilo que é essencial e ocupá-la com questões banais de política pública. De tal maneira que aquilo que é essencial, os trabalhadores não discutem hoje. Eu passei o dia hoje com os sindicalistas aqui. Então, à noite, estamos aqui de novo com outros sindicatos. O que eu observo na conversa com a maioria dos sindicatos, não só aqui, no Brasil inteiro, é que as grandes questões da nação não são consideradas. Ou mais, vou dizer de forma mais precisa, que nos últimos anos não foi consideradas, estão começando a ser retomadas. Agora, depois desses dados, parece que os sindicatos e os sindicalistas estão começando a tentar, não seja descrente, estão começando, eu quero afirmar isso aqui categoricamente, foi bom tu torcer o nariz. Por quê? Porque, gente, na verdade, como diz o ditado popular, as pessoas se mexem quando o sapato aperta. Não tem outra forma. Não tem outra forma. O governo está chegando num momento sem saída para a estratégia que ele conscientemente escolheu, que ele está indo por cima de tudo sem a menor cerimônia. Entendeu? Quando Dilma está dizendo, vou abrir o setor do pré-sal, tal como o Serra está fazendo lá, está dizendo, escuta, está tudo igual. Cortar os direitos sem cerimônia nenhuma, vamos embora, é isso que tem que fazer. Privatizar, é isso que tem que fazer. Manter a taxa de juros para acumular o rentismo, é isso que tem que fazer. Está sem cerimônia. Isso não tem mais. Não é aí que está a divergência. O grande problema é quem tem a melhor arte de ocultar. Nesse sentido, o exercício geral da política é isso. E você veja, tem gente que diz o seguinte, olha, a política hoje está reduzida ao seguinte, ao ajuste fiscal e à Operação Lava Jato. Eu vou ter que dizer isso aqui, é o seguinte, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, da USP, deu uma declaração recentemente, quando publicou suas memórias agora, e disse algo que é o seguinte, a política no Brasil é tocada pelo ajuste fiscal e pela Operação Lava Jato. Os políticos pensam que estão dançando a música, não estão. Estão dançando a música e essa gente... Faltou dizer duas coisas. É o ajuste fiscal e é a Operação Lava Jato, de maneira mais aparente. Mas tem dois fenômenos sem os quais nada disso funciona. Um são todos os mecanismos criados na República Rentista para a acumulação fictícia de riqueza e a apropriação da riqueza construída pela maioria da nação a partir da dívida pública. E o segundo é o controle da opinião pública através dos monopólios do meio de comunicação. Particularmente eficaz dentro do sistema petucano, porque quando os dois partidos estão basicamente de acordo sobre a receita econômica e são incapazes de criar uma alternativa econômica para o país, nenhum está pensando em protecionismo, nenhum está pensando em um processo de industrialização, nenhum está pensando em romper o tema da escravidão da dívida, interno e externa, nenhum está pensando na reforma agrária, nenhum está pensando no componente nacional de
um projeto de nação, os dois fazem parte do sistema petucano de banalização da política que não funciona sem o controle midiático da opinião pública, sem aquilo que o Lima Barreto, em Recordações do escrivão Isaías Caminha, ou que o Robson, na Teoria do Imperialismo, lá em 1903, 1905, chamou de manufaturar a opinião pública. Os meios de comunicação jogam isso. Agora, os meios de comunicação dependem do rentismo. Não é que o meio de comunicação é um demônio fora disso. É só vocês observarem, por exemplo, no jornalismo, quem banca o Jornal Nacional, quem banca o Jornal da Noite, quem banca tudo isso aí. São, basicamente, bancos. Os que bancam são bancos. Os bancos controlam a opinião pública, controlam os meios de comunicação, e várias dessas empresas dos meios de comunicação também jogam sua sorte no chamado mercado financeiro, de tal forma que é a mesma engrenagem que está funcionando. E o controle da opinião pública, portanto, a jamais pensar em qualquer possibilidade de democratização dos meios de comunicação, é uma peça fundamental da criação desse consenso, da manufaturamento, a manufaturação dessa opinião pública, em que o essencial da política não será discutido.